Vamos lá fazer a revisão. Estamos fazendo a revisão da aula 47. Então, que nós vamos ver aí a Caxemira, o Tibete, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, esses conflitos da atualidade, da história contemporânea. Na tela de vocês, aula de número 47. Nós estamos vendo esse mundo contemporâneo em conflito. Isso aqui é a primeira parte desse mundo contemporâneo em conflito. Esse conflito da Caxemira foi o primeiro que nós vimos. A Caxemira aqui, ó, que fica entre a China, o Paquistão e a Índia. Região disputada por esses três países. A Caxemira é um dos mais importantes conflitos da atualidade. Diferenças étnicas e a disputa pela divisão das fronteiras nacionais. Então tem diferenças étnicas, religiosas, e essas fronteiras também são disputadas. Vem sofrendo atentados terroristas por parte dos militantes muçulmanos e política de segurança apreensiva do exército indiano. Então, os muçulmanos indianos são os que mais entram em conflito aí. Militantes islâmicos paquistaneses têm atravessado a fronteira. Para quê? Para lutar contra os indianos. Tá? Então, vem do Paquistão, atravessa a fronteira, luta com os indianos porque eles querem o domínio da Caxemira. Querem fazer o domínio ali da Caxemira. Da Coreia. A Coreia, nós observamos que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em 27/7/53, é assinado o armistício de Panmunjom. A paz foi estabelecida, haja vista que o acordo manteve a fronteira de 1948. Aquelas fronteiras anteriores à guerra, manteve-se nisso daí. A Coreia do Sul, Moon Jae-in, que era o presidente da Coreia do Sul, e da Coreia do Norte, nós temos Kim Jong-un, que é da Coreia do Norte. Nós temos uma grande diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Diferença social, diferença econômica, se refletem no desenvolvimento de cada um desses países. Porque um tem uma influência socialista totalmente fechada e o outro dentro de um capitalismo que é ligado aos tigres asiáticos. A Coreia do Sul, por sua vez, representa grande desenvolvimento econômico. Aí nós partimos para ver o Tibete. O Tibete que também busca o seu reconhecimento internacional como um país independente. Só que ele é hoje sob influência da China. Desde 1913, que era liderado pelo 13º Dalai Lama, expulsaram todos os representantes e todas as tropas chinesas da região. A independência lá do Tibete não é aceita pelo governo da China e nem recebe reconhecimento internacional. Então, mediante isso, o Tibete não é independente. Dalai Lama, inclusive Dalai Lama, ele foge para a Índia e lá da Índia, no exílio, ele vai instalar o governo tibetano no exílio. Vai instalar esse governo tibetano. Então, meus queridos alunos, na aula de hoje nós vimos esses conflitos que estão ocorrendo na Caxemira, nós vimos esse conflito que até hoje existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, inclusive com a Coreia do Norte desenvolvendo armas nucleares, e nós vimos também essa tentativa do Tibete de ser um país independente, de se desprender da China, que a China reconheça a sua independência. E a China até hoje não reconheceu a independência do Tibete. E esses foram nossos assuntos que nós trabalhamos nessa aula. Vocês agora irão fazer a atividade, que daqui a pouquinho nós vamos voltar para corrigir essa atividade e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Até lá! A atividade de vocês fizeram, professor, mas eu fiquei em dúvida. Lembrando que essas duas aulas, às vezes aparecem questões da atividade que nós vamos ter que buscar lá na aula subsequente, mas essas duas aulas que eu vou trabalhar com vocês, 37 e 38, ela tem a ver com esses conflitos da atualidade.
Vamos começar a fazer essa correção? A gente começa aí corrigindo a atividade pela questão número 1. Que fala a questão número 1? O que diz a questão número 1? Ela fala o seguinte: em 1951, o 14º Dalai Lama e seu governo assinaram um acordo de 17 pontos. Em 1959, juntamente com um grupo de líderes tibetanos e de seus seguidores, o Dalai Lama tomou a seguinte medida que foi... Qual foi a medida tomada por ele em 1959? Fugir para a Índia e lá mesmo instalou o governo do Tibete no exílio? Ou enfrentar o poderoso exército chinês e implantar uma república do Tibete? Criar um país independente e teocrático? Render-se aos chineses que dominou definitivamente a região? Ou buscou a paz interior e abandonou a luta pela libertação? Será que eles fizeram igual com Kung Fu Panda? Buscaram a paz interior. E aí, o que vocês acham? Dalai Lama, que é o líder tibetano, eles viram que era muito complicado enfrentar esse poderio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fugir para o exílio. Fugindo para o exílio, ele funda um Tibete independente. Ele vai dizer que nós temos a instalação agora do governo do Tibete no exílio. Ele instala um governo do Tibete no exílio. Todo um processo burocrático. Mas a China, até hoje, não reconhece, e as medidas e os órgãos internacionais também não reconhecem a independência do Tibete. Então, a resposta correta daí é justamente a letra A. Fugir para a Índia. E lá mesmo instalou o governo do Tibete no exílio. Vamos para a segunda? A segunda está mamão com açúcar, meus queridos alunos. Porque a segunda ela fala o seguinte: representante dos mais importantes conflitos da atualidade, que envolve diferenças étnicas e disputa pela divisão de fronteiras nacionais. Até 1947, esteve sob domínio do Maharaja Hari Singh Bahadur. Foi dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. Esses três países dividiram essa região entre si. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Ladakh, nós estamos falando da Caxemira, nós estamos falando de Jammu, nós estamos falando de Baltistan ou de Jiu-Jitsu. De quem nós estamos falando aí? Quem foi que dividiu entre a Índia, Paquistão e a China? Quem foi que a Índia, o Paquistão e a China conquistaram? Qual é essa região que nós temos o conflito até hoje e é um dos conflitos mais importantes que existe na atualidade para nós estudarmos e observarmos? Que até 1947 esteve sob domínio do Maharaja Hari Singh Bahadur. De quem nós estamos falando? O Oriente. O Oriente parece que a gente olha de fora, é uma tranquilidade. Mas essa região da Caxemira, até hoje, ela é uma região tensa. A China não quer perder parte das suas fronteiras, até por segurança. A Índia, ela quer a região, ela diz que a região é sua. E o Paquistão tenta implantar uma influência islâmica daquela região. Então, nós estamos falando na tela para vocês, nós estamos falando justamente da Caxemira. Caxemira, essa região que nós estamos falando.
Agora, vamos para a hora do Enem. Vamos lá, a hora do Enem. Olha o texto. Texto lá do G1, extraído do G1. A Coreia do Norte tem causado preocupação ao mundo inteiro, devido aos testes nucleares que foram realizados no Mar do Japão. O teste nuclear norte-coreano de 2016, que a Coreia afirmou ter sido um teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio, lembra dessa bomba atômica aqui? Foi o quarto experimento do tipo no país, sendo realizado no dia 6 de janeiro de 2016, por volta das 11h30, horário local. Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou um abalo sísmico de 5,1 graus na escala Richter, na região de Punggye-rim, onde os norte-coreanos já haviam realizado 3 detonações nucleares. Em 2006, em 2009 e em 2013. Logo, de imediato, autoridades sul-coreanas e chinesas declararam que o temor declaradamente teve uma origem, o tremor declaradamente teve uma origem artificial. Não foi da crosta terrestre, foi um tremor artificial, possivelmente provocado por uma explosão nuclear. Gente, que medo a Coreia do Norte causa a fazer esses testes nucleares. E não foi só esse teste de 2016, não. Antes de 2016, nós já tivemos um teste em 2006, um em 2009 e um em 2013. Ou seja, a Coreia do Norte ela quis dizer o seguinte: nós não temos só pólvora, nós temos a bomba atômica. O texto apresenta uma real situação geopolítica que envolve as Coreias desde sua separação na década de 60. Que consequência política poderão causar esses testes nucleares à comunidade internacional? Aumentará o clima de tensão na região e a efetivação do embargo econômico da Coreia do Sul? O teste põe em risco os países europeus e afetará profundamente os Estados Unidos devido ao alcance dos mísseis? O teste nuclear representa um grande risco, gerando clima de tensão na região e uma autoafirmação de poder da Coreia do Norte devido ao embargo econômico e isolamento político? A Coreia do Norte não oferece risco com seus testes, pois está buscando estreita relação com os países asiáticos e com os Estados Unidos? A Coreia do Sul não se ressente tanto assim dos testes, mesmo sendo vizinha da Coreia do Norte, por não acreditar que poderia ser atacada pelo Norte a qualquer momento. Meu Deus do céu, é o que mais tem medo. E aí? Letra A, B, C, D ou E? O que a Coreia do Norte quer dizer com esses testes? Qual o recado que ela dá para esses testes? Esses testes ela quer dar um recado, ela diz, olha, nós temos armas nucleares que são capazes de destruição em massa. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, nós temos uma arma que ela pode facilmente destruir a Coreia do Sul. Terceiro recado, Europa, nós temos uma arma que pode alcançar daqui países europeus. E o quarto recado, ela quer dizer para os Estados Unidos,
norte-americanos, nós podemos facilmente atacar seu território com a bomba nuclear disparada da Coreia do Norte. Então, é temeroso. É um teste temeroso, é um teste que ele causa temor por causa disso. A Coreia do Norte, ela tentando mostrar um poder de poderio militar, porque se ela tivesse pego isso daí também, investido dentro do processo da estrutura socioeconômica do seu país, estaria mais desenvolvido. Se ela se aproximar mais da China e abrir o mercado, já que estamos falando de países socialistas, ela consegue desenvolver mais, mas não. Nós temos ali uma corrida armamentista ainda presente dentro da Coreia do Norte. Na tela para vocês, a resposta correta dessa daí é justamente a letra B. O teste põe em risco países europeus e afastará profundamente os Estados Unidos devido ao alcance, e afetará profundamente os Estados Unidos devido ao alcance dos mísseis. Olha a quarta aqui. O confronto armado na região de Cáucaso são resultado de anos de disputa e desentendimento que ultrapassa a própria Eurásia. Assinale a única alternativa que representa a explicação incorreta sobre o conflito na região. A região do Cáucaso nós vamos estudar bem na próxima aula, mais detalhadamente na próxima aula, com essa região do Cáucaso. Mas vamos lá. O ditador Joseph Stalin decidiu transformar em 1922 o território da Ossétia, ao sul da região autônoma da República Socialista Soviética da Geórgia. A medida colocou parte dos ossetas, grupos etnicamente ligados à Rússia, dentro do domínio território georgiano, letra B. Apesar de o território georgiano não possuir grandes reservas de petróleo e gás natural, ele abriga importantes produtos que estabelecem uma economia da Europa Ocidental como hidrocarbonetos, fato que amplia a ação russa contra as forças de emancipação, possui grande reserva assim, de petróleo, tá? Letra C. A participação dos países da região do Cáucaso na União Europeia contraria os interesses do governo russo, que não mede esforço em convencer esses países a fazerem parte da Organização Xangai de Cooperação, SCO. E letra D, as intervenções do governo georgiano em juntar-se à OTAN, Aliança Militar do Ocidente, pode ser considerada um desagravo ao governo russo, que leva os Estados Unidos a agredirem mais diretamente na resolução dos atuais conflitos da região? Ou a posição estratégica do território georgiano está na rota dos dutos planejado para conduzir gás e óleo de Turcomenistão e do Azerbaijão, países pró-Moscou, até o litoral do Mediterrâneo, torna a ação militar russa mais intensa e imediata na região? Meus queridos, essa daí, como nós vamos estudar ela mais detalhadamente na aula que vem, ela está relacionada à participação dos países da região do Cáucaso na União Europeia. Isso aqui está errado, os países não fazem parte dessa União Europeia. Lembra que a questão pediu para marcar incorreta, e a incorreta é a letra C. Contraria os interesses do governo russo, que não mede esforço em convencer esses países a fazer parte da Organização Xangai e de Cooperação, a questão incorreta é a letra C. Mas, nossa aula fica por aqui. Volto com vocês na nossa próxima aula, que nós vamos ver mais detalhadamente esses conflitos mundiais. Até lá!